Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Estarei assim, neste momento, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e hoje estaremos tratando de assuntos assim maravilhosos que diz respeito à minha e à sua vida. Estaremos falando hoje como vencer o medo, como vencer a ansiedade e as aflições. São coisas que todos nós, seres humanos, muitas vezes enfrentamos no nosso dia a dia e é necessário sabermos qual a fonte que podemos recorrer para nos ajudar nesses momentos mais difíceis. Fique até o final então desse vídeo fazendo a sua inscrição, se você não for inscrito ainda, clique lá na palavrinha inscrever-se, ative o sininho e não esqueça também de deixar aí o seu like para que o YouTube possa estar entregando para mais pessoas e outras serão abençoadas. Josué 1:9. Esse é o nosso primeiro versículo de como vencer o medo. Ele diz assim, Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queridos, esse é um dos versículos mais motivadores que a gente pode encontrar. Claro que tem outros, mas neste trecho, neste texto, a gente percebe ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Deus dando um apoio espiritual, um apoio moral, um apoio rejuvenescedor para um homem que estava pegando, ou teria que pegar, que enfrentar uma grande responsabilidade. E quando Deus disse isso para ele, a gente percebe nas entrelinhas que esse homem sentiu medo. E quem era ele? Josué. O medo é algo que muitas vezes acontece em nossa mente, em nossos corações. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí agora, você já sentiu medo. E se você ainda não sentiu, provavelmente poderá sentir medo por alguma coisa. Mas como é normal sentir medo, o que realmente não pode acontecer é deixar com que o medo nos domine. Porque quando o medo realmente domina a nossa mente, o nosso corpo, a gente não tem forças para avançar. Porque o medo nos paralisa. O medo vai fazer com que nós não atingimos os nossos objetivos. Vai fazer realmente com que você não alcance as suas metas, os seus alvos. Portanto, para que você realmente possa vencer o medo, você precisa estar se apoiando nas palavras de Deus. Josué aqui não tinha coragem para avançar, para conduzir a missão depois realmente, de Moisés. Mas Deus disse para ele, você precisa ir, não tenha medo, não fique espantado, porque eu sou contigo. Eu te darei força por onde quer que você andares. Talvez você, nesse momento, está sentindo algum medo de avançar por algum motivo em uma área, talvez espiritual, talvez profissional, familiar. E essas palavras vão te encorajar, vai te dar uma injeção de ânimo, assim como ele disse para Josué, Deus está dizendo para você. Não fique com medo, não pare diante das situações, avance, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E Josué realmente conseguiu conduzir aquele povo. Então, para vencer o medo, busque a força no Senhor. E como fazemos, então, para vencermos as preocupações do dia a dia, as nossas ansiedades que todos nós também enfrentamos? Lá em Filipenses tem um versículo que também nos dá, assim, uma palavra para nos sentirmos mais fortes no Senhor. Em Filipenses, dizendo melhor, Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações, pela súplica e com ação de graças. Queridos, que versículo também belíssimo. Aqui a gente percebe o apóstolo Paulo escrevendo aí aos irmãos da igreja de Filipos, dando aquela palavra de encorajamento. Mas como fazer isso diante de situações que muitas vezes nos deixam tão preocupados? É normal também nós preocuparmos com o que vamos fazer daqui a pouco, ou talvez daqui a amanhã. É normal, porque às vezes a preocupação faz com que você se agilize. Mas o que a palavra chama a atenção é para que as preocupações não sejam exacerbadas, não sejam fortes demais a ponto de fazer você adoecer, a ponto de fazer você se sentir deprimido demais, a ponto de fazer você até se sentir também paralisado, longe
das atitudes. Então aqui Paulo dá a receita. Ele diz o seguinte: antes de fazer com que isso tome conta do seu coração, eleve os seus pensamentos a Deus. Não deixe que as preocupações tomem conta da sua mente, da sua vida. Antes, entregue, faça Deus conhecer as suas necessidades, para que Ele possa estar cuidando de você, estar cuidando de mim, estar cuidando de nós. Ele já cuida. Mas muitas vezes parece que nós esquecemos que existe um Deus que é maior do que todas as coisas, que está do nosso lado 24 horas. E muitas vezes deixamos com que as consequências do dia a dia, as preocupações do dia a dia, faça com que isso tome conta da nossa vida, da nossa mente e nos paralise. Lá em Mateus 25, a partir do versículo 6, ele diz: por que andais ansiosos com o dia de amanhã, preocupados com o dia de amanhã? Se Deus realmente sabe de cada uma das nossas necessidades, então ficar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Cada dia tem o seu próprio mal. Então sempre a palavra de Deus vai estar nos ensinando e nos ajudando a vivermos uma vida cada vez mais próximos de Deus e distante dos problemas. É claro que os problemas jamais irão fugir definitivamente, porque enquanto estivermos nessa terra, teremos problemas. E vamos ver isso agora no nosso terceiro tópico, que é como vencer as aflições, como estar pelo menos preparados para vencer as aflições. Em João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. Em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, este último versículo nos fortalece profundamente, porque mesmo diante do medo, diante das preocupações, da ansiedade e das aflições que nos vêm, a Bíblia nos ensina Cristo dizendo: busque a Deus através da paz. Antes de tudo, antes de Deus realmente dar uma saúde para você revigorante, Ele primeiro vai te dar a paz através de Cristo, porque Ele próprio sofreu aflições, Ele próprio venceu as aflições pela força em Deus. Quando Ele estava no jardim do Getsemane, que queria fugir dos problemas, do sofrimento, mas necessário fosse que Ele passasse por isso para que Ele nos desse salvação. Mas Deus estava com ele. Ele se sentiu abandonado por um pouco período de tempo, mas era necessário que ele passasse por aquilo. Às vezes é necessário que passemos por algumas aflições, mas a Bíblia nos dá aqui a palavra de conforto. Tenha paz em mim. Tenha paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições. E antes realmente de que talvez essas aflições te corrompam, te destrua, te derruba, saiba de uma coisa: eu venci por você. Eu venci o mundo. E se Ele venceu por nós, morrendo por nós, dando a vida por nós, nós também haveremos de vencer. Portanto, vamos buscar a paz, a força, a alegria no Senhor, porque dele vem a nossa salvação. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa estar te encorajando, fortalecendo e te dando ânimo a cada dia. Porque quando nós nos desanimamos diante de qualquer coisa, nós prostramos e muitas vezes não temos forças para ficar de pé. Mas a nossa força vem do Senhor. Deus abençoe poderosamente.